Então, segundo a filosofia hermética, né, o universo funciona de acordo com 7 leis primordiais. Essas leis não podem ser violadas, não podem ser ignoradas, ninguém pode viver fora delas, porque tudo está contido nessas leis. Tudo que existe no universo é regido por essas 7 leis. Hermes Trismegisto foi o pai dessa ciência oculta do hermetismo, foi o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Todo mundo já ouviu falar de pedra filosofal? Tem lá o Harry Potter e a pedra filosofal? Todo mundo acha que pedra filosofal é transformar chumbo em ouro, né? Na verdade, a pedra filosofal é você lapidar o teu ser, a tua essência, para você fazer brilhar novamente a sua centelha divina. A pedra filosofal é a nossa centelha divina. Então, Trismegisto é uma palavra de origem grega que significa 3 vezes grande. Esse personagem é uma junção e inspiração do deus grego Hermes, que é da mitologia grega, que é o mensageiro, detentor da comunicação, e do deus Tote, no Egito, que é o detentor da sabedoria. Então, aqui do lado esquerdo está a figura do Hermes grego. Aqui do lado direito está a figura do Tote, o deus Tote. E aqui no meio, essa espiral, que é essa serpente. Olha só que interessante. Eu não sei se dá para aumentar, dá? Ó, tá vendo que aqui tem um ser? Esse ser tá com um brilho aqui no meio, a centelha divina. A serpente que está enrolando ele é a Kundalini. E aqui, o eu superior dele com asas. E em cima do eu superior, a coroa crística. Isso é o Hermes Trismegistus. Isso é ascender, tá? Por isso que é 3 vezes o grande. Ele precisou desse e desse para se tornar esse aqui do meio. Onde eu encontro essas 7 leis herméticas, Bruna, se eu quiser estudar, se eu quiser aprofundar, tá aqui, ó. Sugestão, o Caibalion. Essa é uma edição comentada, tá? Depois eu tiro foto que eu tenho esse livro aqui e passo lá no grupo para ficar mais fácil. Então, essas leis, elas eram utilizadas nos processos iniciáticos, nas escolas iniciáticas, no sacerdócio, em busca da tal da pedra filosofal, que eu já expliquei para vocês que a pedra filosofal é a nossa centelha divina. Então, os princípios da verdade, eles são 7. Aquele que conhece esses princípios possui a chave mágica, que vai abrir todas as portas do templo. Se eu compreendo, se eu entendo, se eu pratico as 7 leis herméticas, eu resolvo qualquer problema, eu acesso qualquer coisa. Então, vamos lá. Primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Então, aqui fala que tudo foi criado com o poder da mente. Tudo que existe, tudo que há, tudo que está se passando na mente do todo, da fonte de Deus, reflete em nós, que somos produtos da imaginação dessa fonte desse Deus. Então, esse princípio, ele diz que Deus é a grande consciência, a grande mente que cria tudo. E que nós, como partícula dessa grande consciência, temos também a nossa cocriação. Mas que tudo vem do poder mental de Deus. Antes de uma cadeira ser uma cadeira, alguém teve que pensar em criar uma cadeira. Antes de um copo ser um copo, e você está bebendo água no copo, alguém teve que usar o poder da mente e desenhar um copo, fazer um copo virar um copo. Tudo vem primeiro do mental. Eu penso, eu crio. Se o todo cria tudo, e nós somos parte do todo, então nós também podemos criar. Então a gente é co-criador da nossa realidade. Todo conhecimento flui e reflui de nossa mente.
Nós somos o que a gente pensa. Se eu penso que eu nunca vou achar namorado na vida, eu nunca vou achar namorado na vida. Se eu penso que eu sou um coitadinho, uma coitadinha, que eu não tenho sorte, que eu não consigo um emprego bom, eu nunca vou achar um emprego bom. Se eu penso que eu sou gordo, gorda e que eu tenho que me contentar com isso, é assim que eu vou ficar a vida inteira. Tudo que eu penso, eu crio. Tudo que eu penso se manifesta na minha vida. Então comecem a prestar mais atenção no que vocês pensam. E o pensar não é parar para pensar e deixa, espera aí, vou parar, eu vou pensar. Não. Pensar as coisas que vêm na tua cabeça do nada. E quando vem na tua cabeça do nada, tem duas situações. Pode ser seu ego gritando, ou pode ser o seu superior, o seu mentor, a sua centelha divina falando. Com o tempo vocês vão identificando o que é pensamento construtivo, o que é pensamento destrutivo, o que é pensamento de interferência externa, por exemplo, obsessor, o que é pensamento do teu ego, porque é egóico, porque, né, tem desejo por detrás, e o que é pensamento da sua centelha divina que está tentando te orientar, te conduzir para algo maior. Então, a sua mente cria um ambiente que te influencia. Para as coisas se manifestarem, elas primeiro precisam ter sido planejadas na mente. Então, como eu falei, para construir uma casa, primeiro eu preciso da planta do imóvel, pensar numa planta de imóvel. Para criar um óculos, alguém pensou no que é um óculos, como funcionaria um óculos, e assim por diante, tá? Então, a gente precisa aprender a criar a nossa melhor realidade, com pensamentos e hábitos positivos. Isso não significa ser good vibes, tá? Que good vibes é brincar de poliana, tá tudo uma bosta e eu tô falando que tá tudo bonitinho, eu tentando achar um lado bom das coisas. Isso também não é um caminho do meio. Isso aí para o outro extremo. Então a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Se eu penso coisas ruins, eu manifesto coisas ruins. Então, o ideal é criar um ambiente mental positivo, sim, mas com parcimônia, com discernimento, sem fingir que está em Nárnia, tá? Então, a primeira lei, ela faz correlação com a famosa lei da atração. Então, a nossa mente cria a nossa realidade, que é o colapso de onda, cria a realidade a partir da nossa mente, mais aceitar o que é e como o universo quer trazer essa realidade. Trabalhar para que aconteça e aceitar o caminho que o universo está enviando. É aquilo que eu falei na aula passada para vocês. Tem gente que não sabe nem o que cocriar, não sabe nem o que quer. Primeiro vai entender o que quer, depois vai entender como cocriar. Depois que você cocriar, tem que ter a aceitação e a confiança nas forças de que se o universo quiser te trazer alguma coisa diferente, é porque ele entende que vai ser melhor para você. Porque quem cocria e fala, ai, mas não aconteceu o que eu queria, eu pedi, eu pedi um helicóptero, ganhei uma bicicleta. Às vezes o que o universo está querendo dizer é, filho, tô te dando a bicicleta para você fazer exercício, para você emagrecer e ficar saudável, para você não ter um AVC lá na frente, uma, uma parada cardíaca lá na frente. Então, é compreender que muitas vezes o universo dá até muito mais do que você pediu. É o teu ego que não quer aceitar que o que você pediu antes não tinha nada a ver com o que você realmente precisa. Segundo princípio, é o da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O que que isso significa? Que o micro reflete no macro. Tudo que eu tenho na Terra, eu tenho no céu. Tudo que eu tenho nessa dimensão, eu tenho em outra dimensão, de um formato talvez diferente, mas eu também tenho. Tudo que está dentro do meu corpo também está na natureza. Eu vou mostrar isso em fotos daqui a pouco. Tudo que está dentro está fora. Sabe, não tem aquela frase? Você quer evoluir, olha para dentro, as respostas estão dentro. Por que que todo mundo diz, né? Essas pessoas que ensinam essas coisas de autoconhecimento falam, olha para dentro, as respostas estão dentro. Porque o que está dentro está fora. Se eu entender como eu funciono dentro da minha essência, eu entendo como funciona o universo inteiro. Então, o princípio da correspondência diz que o que é verdadeiro no macro é também verdadeiro no micro, que na menor partícula existe toda a informação do universo. Jesus não falava que se a gente tivesse fé tamanho de um grãozinho de uma mostarda, a gente ia mover uma montanha? Porque a força que tem num grãozinho de mostarda também tem na montanha. É tudo a mesma coisa, só que em proporções diferentes. Então, o sistema solar e o átomo.
É o macro e o micro. O átomo é quase um sistema solar em miniatura, se você pegar um átomo para ver. No nosso corpo, os rios e os afluentes. A gente não tem sangue, a gente não tem veia, o sangue não percorre nas veias. Vai olhar um mapa para você ver os rios e afluentes, para você não ver que é muito parecido, praticamente igual às nossas veias e o nosso sangue correndo. O cérebro e uma noz. Pega uma noz. Vai olhar como que é um cérebro, é igualzinho. Um feijão e uma bexiga. Pega um feijão, olha o órgão que a gente tem, que é a bexiga. Uma couve-flor e os alvéolos do pulmão. E assim por diante. Tudo que está dentro está fora. Então a gente vive nas coordenadas do espaço físico, mas a gente também vive em um mundo sem espaço e sem tempo. Aqui explica a realidade paralela, aqui explica multiverso, que eu vou explicar, que eu vou entrar nesse assunto com vocês mais lá na frente para não pirar a cabeça agora, tá? Mas lembra aquilo que eu falei de várias versões de você, de a Bruna que é médica, a Bruna que está morando debaixo da ponte, a Bruna que está casada com filho, a Bruna que está solteira, encalhada. Tem várias versões da Bruna por aí em outras dimensões, em outras realidades, em outros níveis dentro aí do espaço-tempo. E essa lei explica isso. Mas depois a gente entra nesse mérito, tá? Então, tá aqui exemplo, ó. Ó nós, ó o cérebro. Ó a cenoura, corta a cenoura na metade. Ó como é que ela lembra a íris do olho, o olho aqui. Ó um aipo, os ossos. Ó o feijão. Ó aqui a bexiga, né? Sei lá que negócio que é. Ô, Marco, me Os ajuda. rins. É Os Esses bexiga. são os rins. rins. É rins. Ih, gente, aff, Maria. Entenderam, né? Então, vocês estão vendo como tem correlação, correspondência, tudo é conectado. Então, a perspectiva muda de acordo com o referencial. A perspectiva da Terra normalmente nos impede de enxergar os outros domínios, o que está acima, o que está abaixo de nós, o que está fora do véu, além do véu, no mundo invisível. A gente tem dificuldade de acessar o mundo invisível, mas ele existe. Então, a nossa atenção, ela está tão concentrada no micro, no nosso umbiguinho, no nosso eguinho, no nosso cotidiano, em brincar no parquinho, que a gente não percebe o imenso macrocosmo que está à nossa volta. Então, tem um documentário, acho que vocês já ouviram falar do O Segredo? No documentário, O Segredo ele ganhou uma proporção gigantesca, virou best-seller, porque ele foi o primeiro livro, o documentário, também virou livro, que explica um pouco disso de cocriar a tua realidade. Foi daí que começou essa coisa de cocriar, cocriar daqui, cocriar de lá. Então, o mundo interno e o externo são uma única coisa. Tudo que está aqui na terceira dimensão é um reflexo do que está em outras realidades e dimensões. Então, tudo é uma fragmentação do todo. A gente chama isso de fractal. Esse meu símbolo aqui, sabe o meu logo aqui do curso de Chave Mestra? Isso aqui é um fractal. Eu vou tentar mandar um vídeo para vocês depois, para vocês verem como isso aqui é louco. Tá vendo esse desenho? Se você der um zoom nesse desenho, ele vai virando o mesmo desenho de forma repetida toda vez, porque ele é um fractal. Uma parte é igual ao todo, que é isso aqui. Então, qualquer coisa, por mais micro que seja, por mais pequena que seja, ela é idêntica ao todo. Idêntica no sentido de energia, de vibração, não de forma, porque forma cada dimensão tem a sua, mas de energia e vibração é tudo igual. Então, as nossas ações diárias, elas refletem na nossa sociedade. A gente acha que não, mas reflete. O que eu penso reverbera no meu, na minha família, reverbera nos meus amigos. O que eu realizo reflete na sociedade, de uma forma ou de outra. Quando a gente joga uma pedra no lago, ela não vai fazendo aquelas ondinhas? Então, tem onda menorzinha, reflete um pouco, tem umas ondas um pouquinho que alcançam um alcance maior, reflete mais. Então, por exemplo, eu que sou uma youtuber, eu tenho um potencial de refletir o que eu falo, o que eu penso, muito maior, por conta desse poder lá do terceiro degrau de Maslow que eu conquistei.
mas a sua ação, por mais pequenininha que ela seja, ela reflete, de indiretamente ou diretamente, em pessoas mais próximas ou em pessoas mais distantes, mas tudo reverbera, tá? Então, as nossas atitudes, elas têm poder de mudar o nosso mundo interno, mas também o mundo externo. É por isso que sempre falam, ai, quando a gente atingir a massa crítica, se um terço da humanidade atingir a massa crítica, evoluir e despertar, a gente muda o mundo inteiro. Quando duas ou mais pessoas estiverem em o meu nome, eu estarei lá com vocês e tudo será possível ser feito. É a mesma história. Está contada lá na Bíblia. Então, tudo gira em torno de um centro. Nosso sentido de vida tem um centro. Onde queremos chegar? No centro de tudo, no centro de Deus, no centro de nós, no centro da nossa centelha. Então, a gente precisa aprender a fazer a construção de si mesmo. Então, quando a gente fala que alguém está desnorteado, é alguém que fica num movimento caótico em que não leva a nenhuma direção. Ah, eu não sei o que eu quero da vida. Ah, eu não tenho propósito. Ah, eu rodo, rodo, rodo e não saio do lugar. Ai, minha vida não anda. Ó, céus, ó, lua, azar. Coitadinho, coitadinha de mim. Tem que ter um foco, tem que ter um centro. O que que você quer ser? Comece a pensar, o que que eu quero ser? Olha para dentro. Observa o que tem dentro. Se tá difícil olhar para dentro, comece olhando para fora, que é o que a gente está fazendo aqui, um curso, um ensinamento, mas você tem que integrar tudo isso que eu estou falando também lá dentro de você, senão não vai adiantar. E daí ela ficou passando a mão assim em mim e tal, e eu relaxando. Aí eu vi um índio. Eu vi um índio e esse índio, ele me chamava, né? E eu estava com medo dele. Era uma criança. Aí depois eu fui, abracei, fiquei brincando com ele, tal, tal. E desde essa época, eu acho que aquela era a minha criança interior, entendeu? A sua criança interior é você. Você Eu até sei, pode ter eu visto sei. a sua criança interior de uma vida passada. Tem essa possibilidade de você não ter visto você, Lô, criança dessa vida, mas você ter visto você criança como um índio numa vida passada. Eu não era uma índia, eu era uma menina vestida normal. Eu vi um índio, Eu não entendeu? entendi, não entendi. Você viu você como criança, mas aí apareceu um índio no meio da história? É É, isso? eu fiquei visualizando de olho fechado, né? Aí eu vi um índio, tá? E vi uma criança. E A ele criança era chamava, você. A criança era você. não sei, Tá. ele chamava, vem aqui, vem aqui. E eu tinha medo de chegar perto deles, tá? Aí eu fui. Quando eu fui, eu me senti muito feliz, eu abracei ele, tudo, entendeu? Então, não sei. E o que que ele queria com você? Só te abraçar? Brincar, brincar, Brincar? brincar, é, Então, brincar. Elô, isso eu até passei para vocês algumas semanas atrás, se eu não estou enganada, um áudio longo, que É, foi até uma pessoa aqui do nosso grupo, que ela acabou interagindo com uma outra pessoa, um outro ser na meditação que ela fez. você Eu dei falou. todas as instruções lá naquele áudio, então eu vou pedir para você Eu resgatar vi, aquele áudio. eu Viu vi. alguma coisa diferente do que está sendo proposto? Tá com medo? Chama teu eu superior, teu mentor, teu guardião Mas eu e não termina fiquei, o não. exercício. Viu É, foi... alguma coisa diferente e estranha, mas está sentindo que dá para interagir? Uhum. Pergunta: quem é você? O que que você quer comigo? Viu alguma É, coisa estranha? Tá com medo? Não quer? Ou quer pelo menos testar, saber se isso daí não está fingindo ser um lobo mau usando o corpo da vovozinha para enganar Chapeuzinho Vermelho?
Eu passei o mantra lá para vocês. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. 3 vezes. E olha, fixo no olho do ser que você está vendo. Se o olho mudar de cor, se a imagem dá uma tremida, transfigurar, provavelmente, né, no teu exemplo, dando o seu exemplo, não é um índio. É alguém fingindo ser um índio para chegar perto de você. Então, tudo pode acontecer durante os processos. Como eu expliquei no áudio, que eu vou pedir para todos escutarem novamente, porque isso é importante, eu não mandei áudio à toa, né? Existem seres que vão se aproximar com segundas intenções. Seres de luz não pede nada. Seres de luz não querem barganhar com você. Seres de luz não querem te enganar fingindo ser uma coisa que não são. Já começa por aí, né? Então, por isso que tem, né? É importante. Qualquer processo meditativo, meditação guiada, não guiada, os exercícios que a gente vai começar a fazer mais para frente nas próximas aulas. Primeiro, tô bem, passei um dia legal, não tive transtorno, minha energia tá teoricamente positiva. Posso fazer exercício. Putz, eu tive um dia péssimo, eu xinguei todo mundo, briguei com todo mundo, gritei com todo mundo, tô irritado, irritada. Tua vibração tá lá embaixo. Eu vou mostrar um negócio de vibração daqui a pouco aqui nas leis herméticas. Não faça nada, porque a chance de você interagir com alguma coisa que não é de luz ou que vai querer algo em troca é grande. Tô bem, Bruna. Entrei no processo, apareceu um ser. Primeiro, o que que eu tô sentindo? Tô falando desde o começo da aula de hoje. É sentir. Vocês vão ter que acostumar a prestar atenção no seu sentir. Sentir medo, sentir receio, sentir asco, sentir qualquer coisa ruim, você tá com o seu superior, você tá com o seu mentor, você tá com o seu guardião. Me tira daqui, não é o momento, não quero, não tô Mas eu preparado, senti muito, não tô Felipe. preparada. Viu alguma Muito. coisa, não sentiu medo? Antes de sair abraçando, beijando e fazendo qualquer coisa, faz os testes para ver se a coisa é boa ou não é boa. Kadosh Tá, 3 vezes, olha no olho, vê se a imagem não treme. Tá tudo bonitinho? Pergunta mentalmente a distância. Quem é você? O que você quer comigo? Qual é o teu propósito? E aí, depois de tudo isso, se você sentir que vale a pena se aproximar, que vale a pena abraçar, aí ok. Perguntar mais tá, coisas, tá? E- tá. Então, é, vocês precisam, né? Assim, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma coisa séria. Se vocês não seguirem as orientações que eu dou para vocês, vocês podem entrar num caminho, né, complicado. Tá. Por isso também, você até me perguntou, Bruna, o exercício vai ficar gravado para eu fazer de novo? Não. Os exercícios práticos é aqui comigo, agora, na aula, Uhum. porque eu tô com uma egrégora e eu tô segurando a bucha inteira. A Tá, aula entendi. passada, eu estava exausta, porque eu segurei tudo aqui. Eu criei um campo de proteção para vocês. E a mesma coisa vai acontecer hoje. Então, por isso que a conexão com o eu superior, eu fiz a ligação. Vocês podem falar com o seu superior? Pode. Vocês podem fazer a contagem de 10 a 0 e conversar com ele, ir no local seguro. Por isso que eu fiz vocês criarem um lugar seguro, que só você e seu eu superior sabem qual é. Tá, entendi. Entende? Cuidado com essas meditações que tem no YouTube. Eu acabei de falar lá do degrau, do terceiro degrau. Cuidado. Ai, meditação para isso. Ai, meditação para aquilo. Ah, não sei o que lá para isso. Vocês sabem se a pessoa que criou isso não colocou uma vibração subliminar por detrás, bem ruim, bem baixa? Vocês sabem se a pessoa que criou essas meditações não colocou umas frasezinhas, umas palavras em sussurro para entrar no seu subconsciente para você fazer besteira? Vocês não Nunca sabem. Então percebi. tem que tomar cuidado com essas coisas que tem no YouTube por aí, tá? Tá bom. Eu vou fazer a Obrigada. primeira vez a conexão com a criança interior. Ai, Bruna, eu tô sentindo vontade de falar com a minha criança interior. Vou poder fazer sozinha? Vou. Você vai fazer do jeito que eu ensinar aqui.
mas ela não vai ficar salva para você sempre fazer igual, porque a egrégora não vai estar mais lá. Aí é você com o Uhum. seu eu superior para proteção da sua egrégora quando você quiser fazer mais vezes esse exercício específico, entende? Aqui só para mostrar, não sei se você, não vai ter áudio, né? Porque aqui eu acho que também nem tem áudio, ó. Isso aqui é um fractal. Você tá vendo, ó? Vai dando zoom, vai aparecendo o mesmo desenho que apareceu no começo. Sim. Ó lá, aí vai dar zoom em mais um pedacinho, vai aparecer o mesmo desenho. Sabe o filme A Origem, com Leonardo DiCaprio? Um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho. Então você tá uma dimensão, dentro da outra dimensão, dentro da outra dimensão. Olha lá de novo o desenho aparecendo. Então parece que o desenho é uma coisa grande e única, mas quando você vai entrando no detalhe do detalhe do detalhe do sonho, você vai enxergando a repetição de padrão aqui. É isso que eu quis explicar. O que tem no micro tem no macro. É tudo igual. Só a percepção é que muda. Então, isso aqui era mais para vocês darem uma olhada em como é que funciona, tá? Com um terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo move, tudo vibra. A cadeira tem vibração, o copo tem vibração, o ar tem vibração, a água tem vibração. A água a gente já falou do Masaru Emoto, né, que mostrou a interferência do padrão vibratório das palavras, dos sentimentos e dos pensamentos na água, que a gente é composto de água, então, óbvio que tudo que a gente pensa, sente e fala reverbera, né? Então, padrão negativo emite frequência negativa, padrão positivo emite frequência positiva. Todas as coisas elas se movimentam e se vibram, então nada está em repouso. Todos os objetos são feitos de átomos. Mais dentro do átomo tem o quarks. Mais dentro do quarks tem o vácuo quântico. O vácuo quântico é a fonte criadora, é tudo, de onde tudo vem. Então, existe partícula, mas existe onda. Existe átomo, massa, mas também existe vibração. Naquele primeiro documentário que eu passei para vocês, Quem Somos Nós, aqueles cientistas explicam exatamente isso que eu estou falando agora para vocês. Então, não é crendice, não é uma coisa criada, isso existe, cientificamente comprovado, tá? Então, tudo tem um padrão ou uma assinatura vibratória. Igual a gente não tem nos dedos as nossas digitais. Cada vibração é um padrão e ele tem a sua assinatura, a sua digital própria. Quando a gente começa a interagir com padrões de vibrações diferentes, nós entramos em assinaturas ou em frequências ou em energias diferentes. Por isso que a vibração tem a ver com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo, com o que eu desejo, tá? Aqui é a escala de Hawkins. Isso, como eu falei, é comprovado já cientificamente. Uma vibração 20 Hz é a vergonha, a humilhação, uma vibração 30, culpa, ofensa. Então, quando eu estou me sentindo culpado, eu estou com uma vibração lá embaixo. A vibração está em 30. Quando eu estou me sentindo ofendido, eu estou com a vibração lá embaixo. Quando eu estou com medo, ó, eu estou no 100. Quando eu estou ansioso, eu estou no 100. Quando eu estou reverberando orgulho ou desprezo, eu estou no 175. Quando eu estou sentindo disposição, quando eu estou otimista, eu estou aqui no 310. Quando eu estou vibrando aceitação, perdão, eu estou no 350. Quando eu compreendo as coisas, eu estou no 400. Ó. O amor, a frequência do amor é 500 para cima. A frequência da alegria é acima do amor. Por isso que o professor Hélio Couto fala, tem que ter alegria. A vida tem que ser alegre. Não é alegre good vibes, fingindo, como eu expliquei. É a alegria de estar vivo, é a alegria de pertencer a algo, é a alegria de ser algo maior. É a alegria de ser, não de ter. A paz, ó, é 600 Hz. Felicidade, 600 Hz. A iluminação, 700 a 1000. Então, aqui são alguns padrões de níveis de escala de vibração. Então, quando vocês estiverem
do... Vamos colocar aqui da neutralidade para cima, ó. Tô neutro para cima. Você tá num dia bom, num momento bom para fazer exercício. Quando você tá da neutralidade para baixo, principalmente aqui onde está vermelho e amarelo, ó, verde e azul claro é meio termo, azul escuro e rosa tá ótimo, amarelo e vermelho tá uma porcaria. Então não vai se arriscar a ir para o mundo invisível desse jeito. Ação e reação, né? Você pode ir, você tem o livre-arbítrio de ir, vibrando desespero, vibrando arrependimento, vibrando ansiedade. Só que lembra, ação e reação. O que você vai ver a hora que você estiver na quinta dimensão tem a ver com o que você projetou aí de vibração. Então, né, tem que ter discernimento. Então, tudo é feito da mesma energia básica, mas essa energia trabalhada em 16, ela é trabalhada em diferentes graus, tá? Aí tem um cara chamado Bob Proctor. Ele explica bem essa questão, tá? De que nada tá parado, de que nada é estático, de que tudo vibra, tudo se mexe. Até eu vou ver depois se eu acho um vídeo no YouTube. Tem uns exercícios, tem um exercício que eles colocam açúcar ou algum pozinho numa base reta, e aí eles começam a jogar vibração, e o pozinho, o açúcar, ele vai fazendo desenhos. Ou seja, o pozinho, o açúcar se comporta de acordo com o som que está sendo reverberado ali naquela base de madeira. Então, mostra de forma comprovada que isso realmente existe e interfere, tá? Então, essa é a taxa de frequência, taxas mais baixas, taxas mais altas, mas o importante é que a gente absorve a ressonância da vibração, que a gente emite, que a gente recebe dos outros. Então, absorvo a minha própria ressonância, eu absorvo a ressonância dos outros que estão à minha volta, por isso tem que sempre se policiar. Por isso que a gente emana, a gente atrai aquilo que a gente emana. A gente recebe aquilo que a gente emite. Se eu estou emitindo coisa negativa, baixa, densa, eu vou receber coisa negativa, baixa e densa. Se eu coloquei na minha cabeça que nenhum homem presta e que é melhor ficar sozinha, só vai aparecer homem que não presta na minha vida. Se eu vibrar, ou se eu emitir uma vibração, uma energia de que eu nunca dou certo no trabalho, que meu chefe nunca me valoriza, que meu chefe só reclama e que nunca me dá oportunidade, eu nunca vou crescer na vida profissional, eu nunca vou ter uma promoção. Então, o lugar que você frequenta, as músicas que você escuta, os filmes que você assiste, eu sempre recomendo antes, não durma com a TV ligada, nem com o YouTube ligado. Por quê? Porque agora você está assistindo um filme legal, mas de noite, de madrugada, pode estar passando um filme de terror e você está absorvendo tudo aquilo no seu inconsciente, porque vai influenciar. Então, evitem dormir com TV ligada. Evitem, inclusive, um pouco antes de dormir, ficar vendo coisas negativas, pesadas. Se você quer dormir, se você quer ter um sonho legal, se você quer cocriar alguma coisa, pelo menos meia hora antes, uma hora antes de dormir, acende incenso, escuta uma música elevada, sabe? Assiste um vídeo, um filme, alguma coisa positiva. Então é um processo, é uma jornada. Ninguém é feliz e positivo o tempo todo também. Não vamos ser hipócrita. A gente também tem que se permitir viver o ruim, senão a gente vai lá para aquele outro extremo, né? Ficar lá se chicoteando ou se vitimizando. Faz parte viver coisas densas, faz parte viver coisas negativas. Mas a gente tem que procurar sempre manter, assim, 51% estando no positivo, você já está melhor que muita gente. 70% vibrando no positivo, nossa, que maravilha. Agora, ficar também 80% vibrando no negativo, aí tem alguma coisa que precisa ser revista, certo? Então, procure sim manter boas vibrações, mas entenda que aqui ninguém é hipócrita e que altos e baixos existem, até uma lei hermética que a gente já vai entrar nela. Então, faz parte também. Num dia tá bom, no outro dia não tá tão legal. Faz parte. O que importa é o que a gente faz com isso.
Se não está num dia legal e eu faço disso uma constante na minha vida, ou crio uma crença, aí ferrou. O quarto princípio é o da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Não existe verdade absoluta, tá? Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse aqui é o texto, tá? Por isso que está entre aspas e por isso que eu li. É o texto do quarto princípio. Então, tudo existe e não existe ao mesmo tempo. O todo é tudo e nada ao mesmo tempo. Ele existe, ele não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades, toda verdade é meio falha, porque sempre existe dois lados em tudo. Essa dimensão, essa realidade foi criada com a dualidade. Então, tudo é dual, e quando é dual, é oposto. Então, são extremos de algo da mesma natureza, mas de uma mesma escala, mas diferenciados por graus, por vibrações, por percepções, por formas de entendimento diferentes. Então, aqui, ó, o fogo e a água, o certo e o errado, joinha para cima, joinha para baixo, o 880, são os opostos, mas são complementares e tudo tem uma perspectiva diferente, mas querem indicar uma coisa única. Então a gente vive num mundo polarizado, tudo tem uma dualidade, o quente e o frio, o claro e escuro, esquerda e direita, bem e mal, amor e ódio, luz e trevas. Como eu expliquei lá no nosso primeiro encontro, o um, que é um ponto, é o todo, a fonte criadora de onde tudo provém. E aí ele criou a dualidade, a polaridade. Dessa dualidade, dessa polaridade, veio a trindade, e é isso que nos permite realizar, experienciar e viver aqui nessa dimensão. Então, as dualidades são duas faces da mesma moeda. O escuro não é nada além de falta de luz ausente. A saúde não é mais nada além de ausência de doença. A empolgação, o entusiasmo, né, no início de algo pode se perder logo. O que eu quero dizer aqui? Que a gente também tem que tomar cuidado com os ímpetos, com as paixões, com aquela coisa, sabe, que vem, é assim, veio uma ânsia muito grande de fazer algo, dá uma segurada e elabora, constrói uma base primeiro, aí você vai saber se você vai estar agindo certo ou não vai estar agindo certo. Se você estava sendo precipitado ou não vai estar sendo precipitado. Da mesma forma, não fique preso a amarras do e se, e se, e se. Ai, não está pronto ainda, ai, não está perfeito ainda. São os extremos. Caminho do meio. A chave mestra é caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem 8, nem 80. Não preciso ser Madre Teresa de Calcutá, mas também não preciso ser um bandido traficante. Meio termo. Não preciso só olhar para o meu próprio umbigo, mas também não preciso doar minha vida para o próximo. Caminho do meio. Você sai da polaridade quando você entra no caminho do meio. Você compreende essas duas faces da moeda quando você olha para o caminho do meio. Né? E tem também as perspectivas, porque quente e frio, o que é quente para mim pode não ser para você. Tem gente que adora tomar café fervendo, tem gente que gosta de tomar café quente, tem gente que gosta de tomar café morno, tem gente que só gosta de tomar café frio. Então, todas as coisas que fazem parte da mesma natureza, elas podem ser paradoxos e podem ser reconciliados, porque os extremos sempre se tocam. Mas a perspectiva de um é diferente para o outro. Por isso que eu falo que o caminho é individual. A forma como eu entro em quinta dimensão não vai ser igual para vocês. Cada um vai ter uma forma diferente. E vocês só vão entender qual é a forma experienciando, experimentando, tomando as precauções que a gente falou aqui, mas se permitindo. Ouvir mais, falar menos, entender a sua verdade, a verdade da pessoa,
não ter julgamentos, né? Então, pessoas diferentes pensam diferente porque a perspectiva é diferente. O quente para mim é um tipo de quente, o quente para o Marco é um tipo de quente, o quente para Elisa é outro tipo de quente. Então, quando você entende sem julgar que, na verdade, não é uma opinião contrária, é uma perspectiva diferente de uma mesma coisa, você encontra paz, você está em equilíbrio. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, é manifestado da criação e da destruição, ascensão e queda. As coisas avançam e depois elas recuam, elas sobem, elas descem. A gente vive isso o tempo inteiro. Um dia eu tenho dinheiro, no outro dia eu tenho dinheiro, um dia eu tenho amor, no outro dia não tenho amor. Um dia eu tô super feliz, no outro dia eu tô super triste. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, que lá se falava no Antigo Egito, é a lei da compensação ou do ritmo. Então, existe obrigatoriamente uma oscilação natural. Tudo que sobe, uma hora desce, tudo que está no topo, uma hora cai. Faz parte da vida. Ninguém vai sempre estar no topo, ninguém vai sempre estar na merda. E isso nesta vida, eu nem estou falando de outras vidas, tá? Porque a vida humana, a gente vive essa dinâmica cíclica. Nós estamos numa roda de samsara, nós vivemos numa dinâmica cíclica. Então, tudo que vai e volta, tudo que uma hora tá bem, uma hora tá mal. Por isso que eu sempre brinco, né? Isso eu aprendi na escola iniciática. Quando você tá na merda, dá risada, porque você sabe que daquele ponto você só vai subir na vida. As coisas obrigatoriamente vão melhorar. E quando você estiver lá no topo, todo cheio de dinheiro, todo feliz, minha vida tá perfeita, começa a ficar com medo, começa a se preocupar, porque uma hora a queda vai começar a acontecer, ladeira abaixo, ladeira acima, ladeira abaixo. Então não fique triste se a sua vida tá ruim. É claro que você tem que fazer a sua parte para melhorar, óbvio, mas a lei natural do universo é que você começa numa crescente, depois que você está lá no fundo do poço. E quando você estiver lá, o fodão, a fodona, a última bolacha do pacote, cuidado, porque uma hora o tapete também é tirado, aí você pode ter, né, um escorregão. Faz parte da vida. É uma lei hermética. Ninguém consegue fugir disso, tá? Então a gente vive numa vibração externa de atração e de repulsão, de inspiração e expiração. A gente não inspira e expira para o nosso pulmão, para a gente poder viver? Uma coisa é colocar para dentro, a outra é colocar para fora. A compensação tá aí. Se eu só inspirar, só inspirar, só inspirar, meu pulmão vai explodir. Se eu só expirar, eu vou ficar sem ar. A natureza é assim. Então a gente pode estar por cima, mas em algum momento a gente vai estar por baixo. Isso vale para movimentos físicos, movimento dos astros, frequências mentais, padrões de relacionamento e etc. Então tá aqui, ó. Isso aqui é um pêndulo, tá vendo? Ele oscila, ele vem aqui para o 1, aqui no 3 é ele inerte, e aqui é o 2. Então, quando você pega uma bolinha dessa e você empurra com o dedo, ela vai para a esquerda, mas depois ela vai para a direita, depois ela volta para a esquerda, depois ela volta para a direita. Ela sempre tem aqui o caminho do meio, que é o centro, que é o número 3, mas ela sempre vai oscilar até um ponto para a esquerda e sempre oscilar até um ponto para a direita. É a mesma coisa aqui da montanha-russa. Tem hora que eu tô aqui no topo da montanha-russa. Aí quando tá ladeira abaixo aqui na montanha-russa, não dá aquele frio na barriga? Gigantesco. Aí depois passa o frio na barriga, aí a gente começa a subir de novo. Aí daqui a pouco a gente desce de novo, friozão na barriga, dá looping. É isso, a vida é isso. O universo funciona assim. Então, por meio da neutralização, o que é neutralização? É esse ponto intermediário, é o caminho do meio.
Por meio da neutralização é possível conquistar maior estabilidade. Então, se eu sei que uma hora eu tô com muito dinheiro, outra hora eu vou estar na pindaíba, eu não vou me desesperar mais quando eu estiver na pindaíba, estiver chegando perto da pindaíba. Ai, Bruna, teve épocas da minha vida que eu comi pão com manteiga no final do mês porque não deu dinheiro. Ai, Bruna, teve épocas da minha vida que eu dei presente de Natal para todo mundo, porque eu tava tendo dinheiro para dar e vender. Faz parte. A grande lição aqui é você não se desesperar quando você está indo ladeira abaixo e você não se vangloriar quando você está indo ladeira para cima. É saber guardar quando você está na crescente subindo, né? Guardar, por exemplo, dinheiro para quando você estiver na descida, não ser desesperadora a descida. Então, o pêndulo do universo, o universo ele se move em movimento pendular, maré alta, maré baixa, as 4 estações do ano. Outono, primavera, verão, inverno, olha aí. O dia só, um dia sobe, um dia cai. Vacas gordas, vacas magras. Então tudo tem um ritmo, tudo tem um fluxo, tudo tem uma compensação que pendula. Depois da tempestade vem a bonança. Vocês não já escutaram esse jargão? Um dia a gente ganha, no outro a gente perde. É essa a lei da compensação, da roda da fortuna, da roda de Sansara. Um dia eu tô sem um tostão furado no bolso, no outro dia eu tô gastando a rodo. Essa lei está correlacionada com a terceira lei de Newton, que isso aqui é física, ação e reação. Os extremos são perigosos, porque ficamos suscetíveis a essas oscilações de uma forma traumática ou frustrante. Então, quando a gente tem consciência do ritmo, a gente vive uma oitava acima, vive de forma mais leve, porque a gente sabe lidar com esse pêndulo, com essa oscilação. E ao invés do pêndulo girar feito louco, assim, de uma extremidade do meu daqui da tela até a outra, ele vai começar a girar assim, ó, até metade da tela. Vocês estão vendo meu mouse, né? E aí, vai chegar uma hora que ele vai girar assim, ó, ele vai pendular assim, ó, pouquinho. Quanto mais forte é o pêndulo, mais desestabilizado e caótico a coisa é. Quanto mais fraco é o pêndulo, mais eu entendi essa lei e mais eu estou harmônica no caminho do meio. Sexto princípio, princípio de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Não existe acaso, não existe coincidência. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então, nada acontece por acaso, não existe acaso. As coincidências nada mais são do que acontecimentos nos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Porque existe uma causa para tudo que acontece, um efeito para tudo o que acontece. Então, nada ocorre aleatoriamente. Você pode não compreender, você pode não entender naquele momento, mas tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Por isso que toda causa tem um efeito e todo efeito vem de alguma outra causa. Causa, efeito, causa. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não dá para saber, porque uma coisa está interligada na outra. Então, esse princípio é um dos mais polêmicos, porque ele também implica no fato de sermos responsáveis pelos nossos atos, que é o karma. É você que cria o seu karma. É você tá na merda, é você que criou essa merda toda aí. Então, vamos arrumar o porão, vamos arrumar a bagunça, vamos limpar o armário. Quando a gente tem consciência dessas coisas, a gente para de ser mimimi, vítima. Não é para ser carrasco também. Tem gente que vai para outro extremo. Ah, então agora eu vou ser carrasco. Não é para ser carrasco também, é para se acolher, é para não se julgar, mas é também para parar de brincar, de fantasiar as coisas e de projetar nos outros aquilo que é você mesmo que estragou na tua vida. Então, aqui, ó, bumerangue. Você joga o bumerangue, ele não vai voltar para sua cabeça? Vai. Então, toma cuidado com o que você joga, porque vai voltar. É a mesma coisa aqui.
A reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Uma causa gera um efeito que veio de uma causa que gerou um outro efeito, que veio de uma outra causa que gerou um outro efeito. Quando você começa, é uma sequência, não para nunca. O que você pode fazer é compreender e administrar, mas nunca vai parar. Tem um historiador chamado Yuval Harari, ele fez um livro, publicou um livro que chama Homo Deus. Esse livro ele explica a causa de tudo pelos algoritmos, ainda que humanos, tá? Então é possível aprender a trabalhar sobre essas causas para obter os efeitos desejados. Então, quando a gente entende essa lei, quem quiser ler esse livro ou ver resenha desse livro, pode ser interessante. Ele traz sobre uma outra perspectiva essa mesma coisa dessa lei aqui que a gente está falando agora. Então, ao entender essa lei, é possível ser o agente causador e não mais só o efeito. A gente passa a ser o observador da nossa vida e a gente modifica a nossa realidade. Eu paro de estar fora, eu começo a ser dentro. E quando esse mecanismo ele é dominado, a gente se torna mestre de nós mesmos. Às vezes as coisas ruins acontecem. A gente já viu que também tem uma lei que nem tudo vai ser flores sempre. Mas eu posso começar a criar causas diferentes para ter efeitos diferentes, e eu posso compreender as oscilações, a compensação do universo e não ficar mais refém disso tudo. O que se planta, se colhe. Então você não vai fugir dessa premissa, dessa máxima. Tudo que você fizer vai ter um efeito. Mas se você quer atingir resultados diferentes, tem que fazer diferente, emanar diferente, vibrar diferente, pensar diferente, criar diferente. A gente constrói a nossa futura a todo instante. Não tem aquela coisa, eu tenho um jargão que também fala que eu tenho que aceitar o que eu não posso mudar, mas eu posso começar, né, um caminho novo daqui para frente. É isso. Ganhando consciência, você constrói um caminho novo. Não se culpe, você fez o melhor que você pôde na época, lá no passado, lá atrás. Mas agora que você está aprendendo como é que as coisas funcionam, você tem que fazer melhor daqui para frente. Cocriar uma realidade, uma vibração, uma emanação, uma causa melhor para a tua vida. Último princípio, e aí eu vou dar uns minutinhos para a gente se preparar para o exercício, é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Aqui não é gênero homem e mulher, tá? Isso é muito simplório e limitado. Aqui a gente fala assim de atração e repulsão, mas a gente fala de gênero no sentido de essência masculina e essência feminina. Então, tudo tem um componente masculino e um feminino. Nós somos masculino e feminino. Todo mundo aqui tem yin e tem yang. Tem mulheres que têm mais masculino do que feminino, mas isso não significa que ela vai gostar de mulher. Tem mulheres que são muito feminino e tem pouco masculino. Tem homens que têm muito feminino e pouco masculino. Tem homens que têm muito masculino e pouco feminino. Isso não define a opção sexual, que fique bem claro, que isso aqui é uma lei hermética universal. Não está direcionada a sexo, tá? Mas nada é 100% uma única coisa. Nem que tenha 1% feminino no homem e nem que tenha 1% masculino na mulher. Mas vai existir. Porque tem o balanceamento. Lembra da compensação? Tem que ter um balanceamento. Então, o gênero ele se manifesta em tudo. Energia receptiva feminina, energia projetiva masculina. O yin e o yang. O ânima e o ânimos, quando eu falo de psicologia analítica. São as polaridades das forças, ativa e passiva. Tem hora que a gente fica mais passivo, mais introvertido, mais quieto, mais sensível. Tem hora que a gente está mais ativo, mais acionador, mais sangue nos olhos, né? Faca na boca. E é assim que funciona a vida. Então tá aqui, ó, o yin e o yang,
feminino, masculino, o gênero manifestado na nossa vida. Então, todos os humanos começam como fêmeas. E só a partir da terceira semana de gestação que se define o sexo. Vocês sabiam disso? Nós lá, bebezinho, dentro da barriguinha da mãe, até antes da terceira semana, a gente era fêmea. Todo mundo era fêmea. O sexo masculino ou feminino, ele só se define a partir da terceira semana. Então, mesmo que você não acredite em energia, mas eu também sou um pouco homem, mas eu também sou um pouco mulher, tá aqui a prova científica de que isso existe. Tudo e toda pessoa, assim como os ideais, as vontades, os desejos, contém sempre dois elementos, o masculino e o feminino. Num plano simbólico, a energia masculina, ela está relacionada à expansão e à exploração. E a energia feminina, ela está relacionada à introspecção e à contração. Então, quando eu estou mais introspectivo, mais contraído, a minha energia feminina está lá no alto. Quando eu estou mais expansiva, mais exploradora, mais extrovertida, a minha energia masculina é que está falando mais alto. Mas eu tenho as duas. Neville Goddard, que é o autor do livro O Sentimento é o Segredo, ele interpreta que o masculino é a mente consciente, responsável por plantar a semente da ideia, daquilo que você quer materializar. Então, é o masculino que planta a sementinha da ideia e que faz tudo acontecer na nossa vida. E o feminino é a mente inconsciente, é a que nutre, que acolhe, que engravida essa sementinha, essa ideia, esse pensamento que faz a coisa nascer e se materializar. Então, nós precisamos do masculino e do feminino para cocriar, para realizar as coisas na nossa vida. Procurar dentro de você as ideias, as emoções, os sentimentos que são realmente seus. Isso é importante quando você analisa o masculino e o feminino dentro de você. Vivi tal experiência. Eu reflito, eu chego a uma conclusão, e aí eu pego essa experiência que é minha, e eu valorizo essa experiência com ideias, com pensamentos, com atitudes. Isso é criar uma raiz dentro de você. Então, a grande transmutação que as sete leis herméticas nos oferecem é usar tudo isso para nossa progressão, para nossa evolução, para nossa conexão maior, tá? Então, eu sabendo usar as sete leis herméticas, eu entendendo como funciona as sete leis herméticas, eu vou encontrar um caminho de equilíbrio, de paz, que é o caminho do meio. Eu vou dominar e controlar o que está dentro e o que está fora, e eu vou conseguir manifestar tudo aquilo que eu quiser para a minha vida. O que que eu vou pedir para vocês? Quem tiver luz azul, pode colocar luz azul. Quem tiver incenso, quiser acender incenso, pode. Copo com água, sempre importante. Quem for ficar sentado descalço, sem chinelo, sem tênis, para conectar com o chão, com a terra. Isso eu ensinei na aula passada, né? Sentado, as mãos em cima das coxas, não cruza a mão, não cruza a perna. Pode deitar se quiser? Pode. Pode ficar confortável, nem deitado nem sentado no sofá? Pode. Como hoje não tem música, é só a minha voz que vocês vão escutar. Ok? 7h30, chamo todo mundo de volta e a gente vai começar a entrar em alfa para o exercício. Dúvidas? Alguma dúvida, gente, do que eu falei aqui? Não? Eu sei Não, que é não. muita coisa, eu sei que é muita informação, mas com o tempo, vocês vão começando no seu dia a dia a perceber, poxa, olha, aqui eu estou pendulando no extremo, peraí, deixa eu voltar para o centro. Poxa, que eu estou sendo exagerado, eu estou julgando. Pô, aqui, por que que alguma coisa não funcionou? O que que eu pensei antes? O que que eu coloquei de limite de frustração antes para não ter dado certo aquilo que eu estava planejando? Aí você vai começar a entender como que funciona essa dinâmica toda. Fiquem aí na posição que vocês decidirem mais confortável. E a gente vai começar o exercício. Encontro com a criança interior. Primeiro, vamos fazer a contagem de 10 a 0. Essa contagem, ela sempre vai acontecer para entrar em alfa.
Tentem visualizar. Se não conseguirem visualizar, só o fato de pensar, de imaginar na mente já é suficiente, tá bom? E se permitam, se abram para essa experiência. Então, fechem os olhos e vamos começar a contagem. 10, 10, 10. Relaxa a cabeça, solta o maxilar, visualize o seu cérebro solto, mole, derretendo, boca relaxada, língua relaxada, o seu rosto inteiro solto, mole, relaxa. 9, 9, 9. Vamos relaxar a garganta, o pescoço, a parte externa do pescoço, a parte interna. Relaxa suas cordas vocais. Deixa o seu pescoço, a sua garganta solto, mole, relaxado. Isso, solta. 8, 8, 8. Relaxa os ombros. Imagina que tem uma mochila nas suas costas. Solta essa mochila. Tira essa mochila dos ombros. Deixa ela lá num cantinho. Depois você olha para isso. Solta a mochila. Sente os ombros soltos, moles, relaxado. Solta. Isso. Solta. 7, 7, 7. Relaxa o braço esquerdo, o braço, o antebraço, cotovelo, pulso, mão esquerda, dedos da mão esquerda, solto, mole, relaxado. Deixa o braço pesar. Deixa tudo solto, isso, solta. 6, 6, 6. Agora o braço direito, braço, o antebraço, cotovelo, o pulso, a mão e os dedos da mão direita. Solta. Deixa pesar, solto, mole, relaxado. Relaxa. Isso. 5, 5, 5. Agora relaxa seu tórax, seu abdômen. Imagina uma luz verde no centro do seu corpo. É a luz divina da cura, a chama verde da cura invadindo o seu corpo inteiro, curando, curando, curando. Flamejai, 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 a chama verde da cura em minha vida agora.
Sinta a luz verde no seu corpo inteiro, os seus órgãos relaxados e curados, todos os órgãos vitais, moles, soltos, relaxados, órgãos sexuais, solto, mole, relaxado, solta. Aí na sua barriga, desata esse cinto que está te amarrando, solta esse cinto, afrouxa esse cinto. Você não precisa ficar preso desse jeito. Solta. Imagina agora que tem alguém que você confia muito, fazendo uma massagem em você, na sua coluna, da nuca até o cóccix, vértebra por vértebra, colocando no lugar, harmonizando, relaxando todas as vértebras do seu corpo, da sua coluna, alinhados, relaxados. E agora vão ativar os chakras. Primeiro chakra sacral, lá embaixo no cóccix, cor vermelha. Visualize o cone para baixo, crescendo, rodando, ativando. Agora o chakra sexual, o básico, na cor laranja, na região do baixo ventre. Imagine os dois cones para frente e para trás, funcionando, rodando, girando, ativando, equilibrando. Isso. Chakra do plexo solar, acima do umbigo, na região do estômago, cor amarelo. Imagine o cone para frente e para trás, expandindo, rodando, girando, em harmonia, em equilíbrio, ativo. Isso, imagina. Visualize o seu chakra do plexo solar funcionando perfeitamente. Chakra cardíaco, região do coração, cor verde. Veja o cone para frente e para trás, expandindo, girando, se harmonizando, ativo, girando, girando, girando. Isso. Chakra laríngeo, na garganta, cor azul. Visualize os dois cones para frente e para trás, girando, ativando, equilibrado, em harmonia, girando, isso. Chakra frontal, no meio das sobrancelhas, cor violeta. Visualize os dois cones, um para frente e um para trás, girando, rodando, ativo, harmonizando, em equilíbrio. Isso, imagina. Chakra coronário, no topo da cabeça. Agora é um cone só para cima, cor prateado. Imagina ele rodando, girando, crescendo, ativo, como se fosse uma antena captando todos os sinais do universo, todos os sinais benevolentes do universo. Isso. Quatro, quatro, quatro. Agora é sua perna esquerda que vai começar a relaxar. O bumbum relaxado, coxa relaxada, joelho, perna, panturrilha esquerda,
e tornozelo. Solta, relaxa, deixa solto, mole. Isso, isso. 3, 3, 3. Perna direita, bumbum direito, coxa, joelho, perna, panturrilha, tornozelo direito, solto, mole, relaxado, solta, isso, solta. 2, 2, 2. Pé esquerdo, planta do pé, peito do pé, dedinhos do pé esquerdo, solta, relaxa. Um, um, um. Pé direito, planta do pé, peito do pé, dedinhos do pé direito, solto, mole, relaxado. Isso, relaxa. 0, 0, 0. Agora imagina os dedinhos dos dois pés desaparecendo, virando purpurina, um pozinho brilhante. Esse pozinho vai subindo, 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 chegando até a sua testa, entrando dentro da sua testa, impregnando todo o seu cérebro. Enxergue agora o seu cérebro dentro do seu corpo. Vamos ativar o lado esquerdo do cérebro, células BETs, no 3, 1, 2, 3. Agora o lado direito do cérebro. Olha para o seu lado direito do cérebro e vamos ativar as células BETs do lado direito no 1, 2, 3. Encontre a sua pineal, que está no meio do seu cérebro. Vamos ativar a pineal no 3, preparando o campo mórfico, limpando toda a energia eletromagnética e ativando a pineal no 3. 1, 2, 3. E agora vamos ativar o terceiro olho, o chakra frontal, no meio das sobrancelhas. Prepara o campo mórfico, limpa toda a ressonância eletromagnética. Vamos ativar o frontal no 3. 1, 2, 3. Gente, tá tudo bem? Tá, graças a Tudo Deus. bem? Conseguiram ter alguma conexão? Então tá bom, não vou perguntar, a não ser que alguém queira compartilhar, se quiser ficar à vontade, mas eu não vou perguntar, porque é uma coisa muito pessoal, né? Falar com a nossa criança é algo muito pessoal. Mas se vocês conseguiram interagir, se vocês conseguiram ter algum tipo de contato, e se tá todo mundo bem, e a coisa fluiu bem, é o que me importa saber nesse momento. Ninguém viu o bicho-papão, né? Tá, Não, perfeito, graças a Deus. Não, não. Então Eu tá só vi bom. duas crianças de novo. Você viu duas crianças? Assim, Mi, eu vou ser bem sincera com você, tá? Será que existe a possibilidade de ter tido uma outra criança antes de você?
que não Não. não veio ao Eu fui mundo, planejado. ou Eu fui a primeira você e fui planejado. foi tudo planejado? Como você está Sim. vendo duas Eu vi, crianças, eu vi, eu me vi menor e tá? eu me vi também um pouco maior. São as minhas duas versões. Ah, tá bom. Você viu você mesma de duas formas diferentes. Sim, Tá, duas idades diferentes. tá. Porque se quem viu duas crianças, uma você pequenininho e outra que vocês não sabem quem é, tem aí algum um fundamento de, sim, tem várias possibilidades, tá? De ter tido aborto da mãe antes de vocês, de ter tido dois bebês na barriga, mas aí só um vingou e a mãe e o pai nunca contaram, que nasceu, né? Que teve um irmãozinho, uma irmãzinha. Ou tem uma coisa mais profunda que é dentro da barriga, tem uma tese, tá? Psicológica, explica que quando a gente está dentro da barriga da mãe se formando, nós somos todos os fractais, todas as realidades e todos os multiversos. Então, lá dentro da barriga tem a Bruna médica, a Bruna que mora na rua, a Bruna que é casada, a Bruna que é solteira. Todas as versões estão ali. E aí, conforme o bebê vai se desenvolvendo, vai sumindo as outras realidades, porque elas vão para outros planos, e vai ficando a mais forte, a que mais está sendo firmada ali naquela dimensão, naquele momento. Então, essa sensação de achar que tinha mais alguém junto também pode ser a sua lembrança das suas outras realidades que ainda estavam vivendo dentro da barriga da mãe, tá? Então, tem várias possibilidades, aí teria que entrar a fundo, de repente fazer algum processo regressivo e tudo mais, que não é o que eu faço, não sei fazer isso daí de regressão, de hipnose, né? Para poder dar uma olhada nisso. Mas você, se você viu você mesma, menorzinha e maiorzinha, de fato, pode ter tido alguma situação, algum evento entre essa idade mais nova e a idade mais velha, que aconteceu, que fez você se sentir diferente. E aí você enxerga as duas versões da Milena, entende? Então Entendi. pode ter aí aquele fiozinho da meada, aquela ponta do nó, né? Que se você desenrolar, você vai, né, compreender aí talvez lá na frente algumas coisas a respeito da sua infância. Se possível, Milena, tente lembrar agora que está fresco na cabeça e anotar. Quantos anos tinha cada uma das meninas? Que roupa cada uma das meninas estava usando? Como que você percebeu cada uma mais triste, uma mais alegre, uma mais retraída, uma mais extrovertida? Tenta, né, depois aqui que a gente fechar o encontro de hoje, tentar mapear as duas meninas, até para você depois lá na frente conseguir compreender onde pode estar o gatilho que causou essa Uhum. divisão, essa separação, tá? Ô, Bruna, eu vou embora, tá, filha? Ah, eu já vou desligar também. É, Elô, eu vou sair porque meu marido já deve estar rosnando com fome. tá bom, Elô, Bom, obrigada. tchau, Até a gente. próxima. Obrigada para todo mundo. Tchau. 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 Bom, Tchau. pessoal, então é isso, tá? Fico feliz aí que tá todo mundo bem e vou deixar vocês agora com esse, né? Que é bom, né? É bom ficar pensando, lembrando, elaborando aí tudo o que aconteceu. Muita informação. Anotem, por favor, é importante. E como eu falei, pode ser que agora nada faça sentido, mas lá na frente vai fazer. Pode ser que agora vocês não tenham prestado atenção no detalhe, mas pode vir insight no próprio sonho de hoje para amanhã, se vocês sonharem alguma coisa, anota. Ou então amanhã ao longo do dia tá lá lavando uma louça, puta, lembrei disso que aconteceu no exercício. Anota, é importante, porque isso lá na frente pode ser útil, tá certo? Então é isso, obrigada. Bom restinho aí de domingo para vocês, boa semana, a gente vai se falando. É, E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabe, pode mandar direto para mim no privado, colocar lá no grupo, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Até logo, boa noite. Até a próxima. Beijo.